Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um estudo da nossa classe bíblica, o Mistério da Profecia, Esperança para o Tempo em Crise. Espero que você esteja bem, a sua família também. Espero que os temas estejam ficando claros na sua mente, que você esteja guardando tudo no seu coração e que, sobretudo, a palavra de Deus faça, de alguma maneira, brotar no seu e no meu coração a esperança para superarmos esses dias difíceis, né? Hoje nós vamos, então, para o nosso sétimo tema. Agradeço a você que tem acompanhado todas as lições. Como eu falei, espero que tenha ficado claro para você. E se porventura surgir alguma dúvida, coloca nos comentários para que nós conversemos sobre esse assunto e no próximo tema nós façamos uma rápida recapitulação também. Eu quero aproveitar e convidar você para curtir os estudos, se você gostou, se deu para entender, pode curtir os estudos e aproveita para compartilhar também com outras pessoas que gostariam de continuar aprendendo mais sobre a Bíblia. Pega o link, manda para essas pessoas para que elas se unam a nós nessa classe bíblica e possam também estudar a palavra do nosso Deus. E o último pedido, se inscreve no canal, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, um tema novo, um próximo tema for lançado, você vai ser notificado e não vai ficar de fora de nenhum desses assuntos, tá bom? Mas agora eu queria convidar você para fecharmos os olhos. Nós vamos orar pedindo ao nosso Deus que nos dê sabedoria e vamos seguir então estudando a palavra do nosso Deus com o sétimo tema, o tema de hoje, tá bom? Então, se puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor e também o nosso Redentor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos que foram nos concedidas, e agora obrigado por essa bênção de estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, nos dê sabedoria, nos faça entendedores da Tua Palavra e também praticantes da mesma. Que aquilo que vamos estudar seja ensinado pelo Teu Santo Espírito e que o mesmo impressione o nosso coração a fazer a Tua vontade e também nos capacite para guardar tudo em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui na tela o nosso sétimo tema e nós vamos juntos aí estudando a palavra do nosso Deus, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar, que já foi demais, né? Muito bem. Sétimo tema, olhe para cima. Esse é o tema de hoje. Para começarmos, eu queria falar para você, conversar com você um pouco sobre os templos humanos aqui na Terra e a importância que eles têm. E eu queria usar como exemplo Jerusalém. Jerusalém, você sabe, ela abriga as 3 maiores religiões do mundo. Entre elas está o cristianismo, ou estão o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo. Embora sejam crenças diferentes, ensinamentos diferentes, essas 3 grandes religiões têm algo em comum. É que elas têm os olhares, de certa forma, voltados para Jerusalém. Cada uma reivindica para si Jerusalém como uma parte importante da sua herança religiosa. E eles, então, deixam os seus olhos voltados sobre esses templos da terra ou sobre Jerusalém e o templo de forma especial. Os judeus, por exemplo, eles acreditam que um terceiro templo será reconstruído. Eles pretendem reconstruir um terceiro templo. Você sabe que o primeiro foi construído por Salomão, foi o maior templo da história bíblica e dos judeus também. Ele era um templo muito bonito, glorioso, cheio de metais preciosos, pedras preciosas. Levou tempo para ser construído. Foi o templo mais glorioso da história dos judeus. O primeiro templo, o Templo de Salomão. Porém, esse templo, com toda a sua glória, ele foi destruído na época da invasão babilônica a Jerusalém, com o exército de Nabucodonosor. Eles invadiram Jerusalém e destruíram esse templo. Porém, o tempo passa e após ali o exílio de Babilônia, quando o povo retorna finalmente para Jerusalém, na época de Zorobabel, eles reconstroem o segundo templo, evidentemente em proporções bem menores. E em relação à glória do primeiro templo, foi uma glória bem menor. Não continha a quantidade de ouro que tinha, por exemplo, no Templo de Salomão. As medidas eram menores. Na época da construção, algumas pessoas daquela época de Zorobabel chegaram a reclamar e se entristecer, porque o templo era bem menor em relação ao primeiro. Se você quiser mais detalhes dessa reconstrução, você pode ler a Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Vai falar mais ou menos ali
do período dessa reconstrução. Ou você pode ler Neemias e Esdras também, você vai pegar esse período aí da história, quando o templo está sendo reconstruído e o povo está voltando para Jerusalém. O fato é que, na época de Zorobabel, eles conseguiram construir e concluir o segundo templo. Quando chegamos aos dias de Cristo, mais ou menos ali no Império de Herodes, esse templo ele foi reconstruído. Nos dias de Cristo, essa reforma ela já havia sido concluída. Herodes ele amplia esse templo, fazendo com que o templo se tornasse mais uma vez glorioso, um tanto quanto maior do que o que foi construído na época de Zorobabel. Era um templo muito bonito e para os judeus era o centro da adoração. Contudo, na época de Tito, no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém, esse templo foi novamente destruído completamente. Então, os judeus acreditam que num futuro bem próximo, eles vão conseguir reconstruir um terceiro templo no mesmo lugar onde esse fora construído, o segundo fora construído e destruído, né? E eles acreditam de tal maneira nisso que eles treinam os judeus mais jovens sobre as atividades do sacerdócio, porque eles acreditam que quando chegar o momento de reconstruir o templo, os sacerdotes precisarão conhecer sobre as cerimônias para ministrar todo aquele ritual novamente. Então, alguns judeus mais convictos treinam os judeus mais novos, mais jovens, para que eles ministrem nesse terceiro templo que será reconstruído. Portanto, os olhares dos judeus, como nós vimos até agora, estão voltados também para o templo. Quando se fala dos muçulmanos, eles têm em Jerusalém o Domo da Rocha, que é o templo da cúpula dourada. Provavelmente você já viu aí na internet, na televisão em algum momento. É aquele templo da cúpula dourada, em Jerusalém. Ele foi construído no 7º século, é o terceiro local mais santo do mundo islâmico, perdendo apenas para Meca e Medina, na Arábia Saudita. A cúpula foi construída no local exato do antigo templo judaico e que é tão sagrado para os judeus. Os muçulmanos, eles acreditam que esse templo, ou no local desse templo, Maomé teve as suas visões e foi de lá que ele foi levado também num cavalo branco, né, para os céus. Então, para os muçulmanos, o templo também é extremamente importante, um local santo e totalmente significativo para a crença dos muçulmanos. Então, para esse grupo, para essa religião, os muçulmanos, o templo, ou seus olhares também estão voltados para o templo. Quando se trata dos cristãos, e aqui eu quero deixar claro que não são todos, mas uma boa parte de escritores cristãos, eles acreditam que o terceiro templo ele será reconstruído. E eles acreditam que quando isso acontecer, o anticristo, que é um líder mundial, um esquema semelhante ao que acontece, por exemplo, a União Europeia e as Nações Unidas. Não que eles sejam anticristo. Eu digo na configuração que eles funcionam, vai se levantar, então, o anticristo nessa mesma configuração e ele vai garantir um tratado de paz entre a nação moderna de Israel e os seus vizinhos após uma guerra global. Então, esse anticristo, ele vai usar o templo, esse terceiro templo que será construído, para proclamar o Messias, que vai ser obrigado, ou que eles vão, depois de proclamar o Messias, eles vão obrigar as nações, exigir às nações que adorem a esse Messias proclamado no terceiro templo. Então, segundo eles entendem, isso finalmente vai levar à última guerra mundial, que é o Armagedon. E depois dessa reconstrução do templo, depois dessa guerra, virá finalmente o sinal do fim e haverá a eternidade, não é? A eternidade de paz, conforme esses escritores cristãos alegam, ensinam e creem. Portanto, para muitos cristãos, e eu volto a dizer, não todos, mas para muitos cristãos, os olhares deles também estão voltados sobre o templo. Na Bíblia, nós vamos ver que em alguns momentos Jesus ele se deparou com uma discussão semelhante. Nós temos, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de João, uma conversa que aconteceu entre Jesus e a mulher samaritana. Na ocasião, a mulher samaritana pergunta para Jesus onde ela deveria adorar, se naquela região ou em Jerusalém. E a esta pergunta Jesus responde que a adoração não se restringe a um espaço geográfico. Ele diz nos versículos 21 e 23 que o lugar para adorar não era nem no monte, lá em Samaria, e nem em Jerusalém, mas Jesus disse que a maneira de adorar era em espírito e em verdade.
Em outra ocasião, Mateus capítulo 23, verso 38, quando os discípulos olham para aquela construção gloriosa do templo, ampliado por Herodes, e chamam a atenção para a beleza da estrutura do templo, Jesus afirma que não ficaria pedra sobre pedra e que aquela casa ficaria vazia. E, novamente, no capítulo 27, versos 50 e 51, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado e a glória de Deus deixou aquele templo. Então, conforme nós observamos aqui, não importa se o templo de Herodes será reconstruído ou não. Na Bíblia, o templo israelita não tem mais significado na profecia bíblica. E ainda sobre esse templo de Herodes, Jesus falou em Lucas capítulo 21, verso 6, que não ficaria pedra sobre pedra, porque todos seriam derrubados. Essa profecia, como nós já vimos, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, e a maioria dos líderes religiosos não conseguiu entender que o templo, com os seus sacrifícios e sacerdócios, apontavam para Jesus. E, como resultado, eles pretendem perderam seus privilégios especiais como povo escolhido de Deus. Então, dessas crenças que nós vimos aqui em relação à importância do Templo de Jerusalém, seja para o judaísmo, seja para o islamismo ou para boa parte dos cristãos, a grande questão é que não ficou claro na mente dessas pessoas que o templo teve uma função importante naquela época, que era apontar para algo maior, era uma representação daquilo que Cristo faria. Então, a partir dessa compreensão incompleta, eles passam a voltar as suas atenções para o templo. Mas, diante de tudo isso, o que a Bíblia nos diz é que o nosso olhar não deve ser voltado para os templos dessa terra, mas para o templo celestial. A nossa atenção deve ser voltada para o santuário celestial, local de onde será decidido ou é decidido o destino eterno de toda a humanidade. Então, eu queria começar lendo um texto da Bíblia que se encontra em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Então, veja, Paulo está dizendo aqui aos hebreus que o essencial de tudo que ele falou é que nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus nos céus, no santuário, que não foi construído por mão humana, mas foi o próprio Deus quem construiu. Então, a Bíblia diz que o essencial de tudo é que os nossos olhares devem estar voltados para o templo celestial. Nossos olhos precisam estar fixos em Jesus Cristo, nosso sacrifício eterno e grande sumo sacerdote. Nós devemos buscar luz em Israel, não devemos buscar luz em Israel terreno, mas em Jesus ministrando no céu. E na Bíblia nós temos um livro que foi dedicado exclusivamente, podemos por assim dizer, a esse ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. O livro é a carta de Paulo aos Hebreus. É o ministério de Jesus como sumo sacerdote que nós vamos examinar a partir de agora. Jesus no santuário celestial. O livro de Hebreus, nós cremos que foi Paulo quem escreveu. O tema desse livro é que Jesus é melhor. Se nós fôssemos resumir o livro de Hebreus em uma frase, nós poderíamos dizer que Jesus é melhor. Seria a frase que resumiria, então, o propósito do livro de Hebreus. Então, nessa carta, nós encontramos que o templo de Jesus no céu é melhor do que o templo terrestre. Nós vamos ver na comparação que existe no livro de Hebreus que o sacrifício de Jesus na cruz é muito melhor do que o sacrifício de animais que eram ministrados na terra e no santuário terrestre. Ainda na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar que o ministério sacerdotal de Cristo é muito melhor também do que o ministério dos sacerdotes terrestres. Uma palavra-chave para o livro de Hebreus, ou para a carta ou a epístola aos Hebreus, seria a palavra acesso. Por meio do ministério de Cristo, nós temos acesso completo ao perdão. Um outro exemplo, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao seu poder que nos capacita. Nós temos acesso à presença de Deus, à presença de Cristo. Nós temos acesso às suas promessas que não falham. Então, tendo em vista o tema da Epístola de Hebreus, que é mostrar que Jesus é melhor, e a palavra-chave dessa carta é acesso, nós vamos, então, a partir de agora, examinar 4 aspectos do ministério sacerdotal de Cristo
e como eles trazem para nós alegria, não é? O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que, por meio do sacerdócio de Cristo, ou por meio do ministério sacerdotal de Jesus, do santuário celestial, nós temos perdão completo. Jesus, o Filho de Deus, ele se tornou filho do homem, revestiu-se de carne, viveu como nós, e através da sua vida perfeita e santa, como filho do homem, nós podemos nos tornar também filhos de Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. A palavra-chave desse texto é conservemos, firmes, ou seja, nos agarremos, nunca desistamos. Por meio da encarnação de Cristo, portanto, o nosso Salvador viveu nossas tentações e as nossas necessidades. E qual a diferença isso faz para a nossa vida? É que se Jesus viveu como nós, ele passou por aquilo que nós passamos, e hoje ele se encontra no santuário celestial, intercedendo por nós como um sacerdote, então nós temos a segurança de que quando nós nos dirigimos a Deus, e de forma específica a Jesus Cristo também, nós estamos falando a alguém que nos entende, que compreende aquilo que nós passamos. Veja o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, veja, no santuário celestial, nós temos a Jesus Cristo. Ele trabalha hoje como nosso sumo sacerdote, mas quando ele intercede por nós, ele não intercede no sentido de que ele fala da boca para fora, mas ele fala porque ele entende completamente aquilo que nós passamos. Ele sabe o que é viver nesse mundo. Ele sabe o que é passar as dificuldades aqui. Então, não existe uma experiência humana que seja diferente ou não conhecida por Cristo. Tudo que nós falamos é como se ele dissesse: eu sei o que é isso. Eu entendo o que você está passando. Portanto, quando nosso coração está ferido, quando a nossa vida se enche de dificuldades, os nossos olhos ficam marejados pelas lágrimas, por conta das circunstâncias difíceis, das crises que nós enfrentamos, nós podemos com segurança nos achegar a Deus, pedir a bênção a Ele, orar a Jesus, tendo a certeza de que Ele entende o que nós estamos passando. E, diferente de nós, ele passou por essas tentações, mas ele não cometeu pecado. Então, nós temos alguém que nos entende, sabe qual é a nossa dor, mas venceu essas dores para nos dar também o alento, a esperança e o poder necessário para vencermos. Então, aqui, nós podemos encontrar um refúgio em Jesus Cristo. Com os nossos olhos fixos em Jesus e no santuário celestial, nós podemos deixar para trás a culpa e receber a sua graça e o seu perdão. E veja que coisa maravilhosa. O segundo ponto que eu gostaria de destacar do santuário celestial é que nós temos poder que nos capacita. No santuário celestial, nós não encontramos somente o perdão para o passado, mas nós encontramos também o poder para o presente. Por meio do sacrifício de Cristo e do seu ministério sacerdotal no santuário celestial, nós somos livres daquilo que o pecado nos fez, a condenação do pecado, mas nós somos livres também do poder do pecado, não é? Veja o que diz Hebreus capítulo 7, versos 24 e 25. Por isso também, do início, Jesus, no entanto, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar integralmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então veja essa parte destacada do verso. Jesus pode nos salvar integralmente. E ele também salva integralmente aqueles que se achegam a ele, mas ele também vive sempre a interceder por eles ou por nós. No ministério sacerdotal de Jesus Cristo, nós temos, pela graça de Deus, a oportunidade de sermos salvos completamente por ele. E também temos a certeza de que Jesus intercede, ele ora, ele clama diante de Deus por mim e por você. Portanto, a intercessão de Jesus no santuário celestial, ela tem poder para salvar a todos os que abrirem o coração para a sua graça. Jesus, ele é e será para sempre o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Diante de Deus, nós temos alguém que nos entende. Nós temos alguém que viveu as dores que nós vivemos aqui, mas que resistiu a todas elas.
que venceu o pecado, e por ele ter vencido, ele pode não apenas se colocar como nosso sacrifício, mas também como aquele que intercede por nós, o nosso sacerdote, aquele que clama a Deus, pedindo poder para que nós também sejamos vencedores. O livro Caminho a Cristo, páginas 51 e 52, nós encontramos a seguinte declaração: Jesus deseja que nos cheguemos a Ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, imprudências, pecaminosidade e arrependidos, lançar-nos aos seus pés. Ele se alegra em nos envolver em seus braços de amor, curar nossas feridas e nos purificar de toda a impureza. Veja que declaração maravilhosa. Jesus, ele espera que nós tomemos a decisão de ir a Ele de que maneira? Da maneira como nós estamos. Se estamos cansados, se estamos desanimados, sozinhos, desamparados, dependentes, presos a algum tipo de vício, a algum problema muito grande, nós devemos ir a Ele da maneira como nós estamos. E Ele não vai nos expulsar da sua presença, mas a segurança que nós temos é que se nós nos lançarmos aos seus pés, Ele vai nos envolver com seus braços de amor, vai curar as nossas feridas e vai nos purificar de toda injustiça, de toda impureza, de todo mal. E a pergunta que nós precisamos responder diante disso é: onde os nossos olhos estão fixados? Aonde nós estamos depositando as nossas esperanças? Em quem nós temos encontrado refúgio, alento, socorro? Sabe, às vezes, como seres humanos, nós passamos por dificuldades e a nossa tentação é procurar outros seres humanos para resolver o nosso problema. Mas de que maneira um ser humano vai resolver um problema de outro ser humano? Como alguém que sofre como nós sofremos vai nos proporcionar o conforto, o alívio? É bem verdade que muitas vezes é muito bom abrir o coração para um amigo, mas sabe, nada se compara com o poder abrir o coração a Cristo, porque Ele não apenas nos ouve, Ele não vai dizer apenas eu entendo a sua dor, Ele vai dizer eu tenho a solução para o seu problema, Ele vai conseguir aliviar os nossos fardos. Por isso, quando os nossos olhos se voltam para o santuário celestial, a nossa vida se torna mais leve, o nosso coração se enche de esperança e a nossa vida muda completamente, porque nós sabemos que lá nós temos um Deus que se fez carne e habitou entre nós, se submeteu a todas as nossas dificuldades, mas foi vencedor e por isso Ele pode nos dar o poder para vencer também. Ele nos liberta do pecado e Ele nos dá poder para viver em sua presença. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos diz que os nossos olhos devem estar firmemente fixados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém por isso, não é? Agora, o terceiro aspecto do santuário celestial e do sacerdócio celestial de Cristo é que nós temos a presença de Deus. Quando nós olhamos para o santuário celestial, nós vamos à presença de Deus, Ele também olha para nós e estende a sua poderosa mão. Capítulo 6 de Hebreus, versos 17, 18, 19 e 20, nos diz o seguinte: corramos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura, firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Veja que coisa maravilhosa esse texto nos diz. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele só podia entrar na presença de Deus somente uma vez no ano, numa cerimônia chamada o Dia da Expiação. Antes disso, ninguém podia entrar no santuário celestial. E outra coisa, como nós acabamos de afirmar, a única pessoa que podia entrar no santuário uma vez por ano era o sumo sacerdote, depois de uma cerimônia de purificação que nós vamos ver logo mais, mas através do sacerdócio celestial de Cristo. Através da presença de Jesus, o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, nós podemos, felizmente, pela fé, termos acesso à presença de Deus no santuário celestial. Lá, nosso coração fica confiante, nós temos descanso, nós temos paz. Graças a Jesus, nós podemos ir diretamente à presença de Deus quantas vezes nós precisarmos. Portanto, terceiro aspecto que nós temos, a terceira bênção do santuário celestial, é saber que nós podemos estar na presença de Cristo em todo o tempo. O último aspecto
para nós finalizarmos o estudo do Santuário Celestial, que eu gostaria de destacar, é que nós temos as promessas que nunca falham. No livro de Hebreus, o capítulo 11, lá nós vamos encontrar uma lista popularmente conhecida como a lista de heróis da fé. Lá nós temos a história de homens e mulheres do Antigo Testamento que enfrentaram desafios, guerras, perseguições, provações de toda e qualquer natureza, mas que se agarraram à promessa de Deus de tal maneira que eles morreram na sua época, mas eles morreram fiéis, tendo a certeza de que essas promessas seriam concretizadas e recebidas. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que todos estes, os heróis da fé, morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A Bíblia está dizendo que esses homens e mulheres tinham fé nas promessas de Deus, mas eles morreram e não viram parte dessas promessas se concretizar. Mas Hebreus capítulo 11, verso 16, diz que o coração dessas pessoas ansiavam por a terra prometida, e a Bíblia diz que Deus lhes preparou uma cidade. Então eles morreram na certeza de que receberiam essas bênçãos. Não viram se concretizar, mas eles descansaram no pó da terra, tendo a certeza de que isso cedo ou tarde iria acontecer. Então, assim como as promessas de Deus animaram esses heróis da fé, cada um no seu tempo, de provação, de angústia, nós também podemos ter a mesma certeza e ter o mesmo ânimo no coração atualmente, diante de todas as inquietações da vida, diante dos conflitos, as inseguranças, os problemas que fazem o nosso mundo ficar agitado pela fé. Nós também entramos no santuário celestial e lá o nosso coração fica confiante. Nós temos a certeza de que as promessas de Deus não falharam no passado e, portanto, não falharão no futuro. Mas, sabe, de tudo isso que nós entendemos sobre o santuário, algo mais precisa ficar claro. E para clarear este último assunto que eu queria destacar, eu quero mencionar para você o que acontecia no santuário celeste, no santuário terrestre, porque ele era importante. Como eu já avisei, como eu já mencionei anteriormente, a cada ano o povo de Israel passava por uma cerimônia chamada Yom Kippur. Era o dia da expiação. Durante essa cerimônia, ou antes dessa cerimônia, todo o povo deveria passar por alguns dias de preparação, 10 dias. Durante 10 dias, o povo deveria colocar os pingos nos is, né? Deveriam acertar as contas, corrigir os erros, confessar os pecados, se arrepender e lembrar de alguma coisa que eles fizeram que desagradava a Deus, para que então, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, eles pudessem participar dessa cerimônia sem nenhum problema. Então, era como uma espécie de auditoria. Cada um precisava se apegar às promessas de Deus, mostrar que criam nessas promessas, abandonando tudo aquilo que fizeram de errado. Então, o povo se reunia em volta do santuário, mas eles não ficavam ali como espectadores. O sacerdote, então, adentrava no lugar santo do santuário, ele entrava no santuário, na presença de Deus, e as pessoas que ficavam do lado de fora precisavam, nesse período, afligir a sua alma. Esse afligir a alma nada mais era do que fazer um exame de consciência. Sabe quando, depois de um dia carregado de atividades, você deita na cama ou senta no seu sofá e começa a pensar em tudo que você fez ao longo do dia, ao longo da semana, e você se lembra daquilo que você acertou, daquilo que você errou? Pois bem, era mais ou menos isso que acontecia. Evidentemente, o povo não estava no sofá, na sala, mas eles ficavam pensando, afligindo a alma, fazendo esse exame de consciência, buscando lembrar-se daquilo que eles haviam cometido de pecado, de erro, para que pudessem reafirmar a sua sinceridade e o seu arrependimento e também a sua necessidade de um Salvador. Então, os 10 dias de preparação deviam ser usados para acertar as contas, pedir o perdão. Qualquer pessoa que não usasse esse tempo para afligir a alma no dia da expiação, eles seriam eliminados, diz Levíticos capítulo 23, versos 27 e 29, deixando então de fazer parte do povo escolhido. Eles eram literalmente separados da comunidade de Israel, eles se tornavam estranhos às alianças da promessa e não tinham a esperança e também viviam sem Deus no mundo. Né? Efésios capítulo 2, versículo 12 nos diz isso. Então, nesse período,
as famílias que usavam esse tempo para fazer o exame de consciência, pedir perdão, eles esperavam o sacerdote sair do santuário para que ele pudesse, então, terminar essa cerimônia de expiação, essa cerimônia de juízo, e então falar de que o povo havia finalmente sido perdoado. Existia toda uma cerimônia. Você pode ler o livro de Levíticos, o livro de Hebreus, e você vai entender mais ou menos como isso acontecia. O sacerdote entrava no santuário, fazia toda a cerimônia de purificação, e depois, quando essa cerimônia era concluída, ele afirmava que o povo havia sido perdoado, conforme acontecia a cerimônia. Nós percebemos que o santuário no Antigo Testamento, ele funcionava como podemos por assim dizer, uma ilustração do juízo final. Nós cremos que Cristo está no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, e como tal, ele intercede a Deus, ou ele pede a Deus o perdão pelos nossos pecados, e uma vez que terminar esse período da expiação, ele sairá. E quando ele sair do santuário, ele vem para buscar aqueles que aproveitaram esses dias para afligir a alma, fazer esse exame de consciência, pedir o perdão a Deus. Aqueles que aceitaram o perdão serão levados para viver eternamente com Deus. Mas aqueles que negarem as suas promessas de bênção, de graça, de transformação, eles serão, assim como acontecia no antigo Israel, separados da comunidade dos santos e serão destruídos para todo sempre. Mas o que eu queria que ficasse claro desse tema do santuário e também do santuário celestial e do de Israel são duas coisas. É que para cumprir a condição de ser salvo, ou para cumprir a condição de ser perdoado e continuar fazendo parte da comunidade de Israel, da comunidade dos santos, eram necessárias duas condições. A primeira era o sangue no altar, ou seja, aceitar o perdão dos pecados que Deus oferece pela sua graça e misericórdia. No passado, isso acontecia com o cordeiro que era morto, mas no presente, Jesus Cristo derramou seu precioso sangue. Ele colocou o seu sangue sobre o altar celestial, nos concedendo, portanto, o perdão integral, o perdão completo para todas as nossas falhas. Essa era a primeira condição, aceitar o sacrifício. Mas a segunda era afligir a alma, era estar continuamente buscando se arrepender com sinceridade e contrição de tudo aquilo que havia sido cometido, dos pecados, dos erros que haviam sido feitos. E diga-se de passagem que o arrependimento ele só é sincero quando existe essa mudança. É quando a pessoa que mentia, ela deixa de mentir. Quando a pessoa que não era honesta, ela se torna agora honesta. Então, afligir a alma é lembrar qual foi o erro, é se arrepender dele, mas passar a andar na contramão, deixar de fazer aquilo que era errado. E eu queria ler agora Mateus capítulo 25, verso 31 e 33, quando Jesus ele conta uma parábola e em determinado momento dessa parábola ele diz: quando Cristo vier em sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Dessa parábola, nós entendemos que ela nos diz o seguinte: à primeira vista, parece apresentar uma visão diferente do juízo, mas na realidade, aqui é uma ilustração, uma parábola que Jesus falou sobre o que vai acontecer nesta ocasião. E o que precisa ficar claro é que o juízo ele acontece depois da volta de Jesus. O juízo, perdão, ele não acontece depois da volta de Jesus, mas ele acontece. Os dois conceitos eles se harmonizam perfeitamente. De que maneira? Nós entendemos que o juízo representado nessa parábola, ela não é um inquérito. Jesus ele não chama as ovelhas para serem examinadas naquele momento. Não, Jesus ele não faz a separação de forma aleatória naquele momento, mas tudo isso já está determinado por alguma coisa que aconteceu antes, e a Bíblia nos diz como isso aconteceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, nos lembra que a hora do seu juízo já chegou. Enquanto o evangelho de Cristo está sendo pregado, enquanto as pessoas estão sendo alertadas de que Jesus está voltando,
o juízo de Deus já está em andamento. É bem verdade que a Bíblia diz que ele começa por aqueles que já sabem, mas dia a dia, diante dos olhos de Deus, passa a vida dos filhos de Deus, começando por os filhos, né? Começando por a casa de Israel, começando por aqueles que já conhecem essa mensagem, mas se estende por todas as pessoas. Então, como esses conceitos se harmonizam, é que o juízo de Cristo, ele já começou. A hora do juízo já chegou. E nesse momento, as vidas estão sendo examinadas, e quando finalmente chegar o momento em que todas as vidas foram examinadas, em que o juízo de Deus já foi decretado, então Jesus voltará. E nesta ocasião, o mundo estará separado em apenas dois grupos: aqueles que serão salvos e aqueles que serão perdidos. Vale destacar que o julgamento ele ocorre nas cortes eternas do céu, antes de Jesus voltar à terra. Os nossos olhos, por isso, precisam estar centralizados no templo celestial e na obra final de Jesus como Salvador, juiz e rei vindouro. Semelhantemente, o apóstolo Paulo diz que a segunda vinda, a trombeta de Deus vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E a expressão aqui é os mortos em Cristo. Isto é, antes que se levantem, os mortos já estão classificados como pertencentes a ele ou não. A decisão final foi dada antes dos mortos ressuscitarem. Foram julgados antes. O que isso quer nos dizer é que nós vivemos, então, no que a Bíblia, no que a Bíblia nos leva a concluir, é que nós vivemos num tempo chamado juízo pré-advento. O que é isso? É que enquanto nós estamos vivendo dia a dia, a nossa vida passa-se diante de Deus. Nós somos examinados por Deus. E quando esses exames forem concluídos, quando esse juízo for concluído, Jesus voltará. E ele voltará para buscar aqueles que aceitaram as duas condições. Aceitaram o perdão e se arrependeram de seus pecados. Por isso, para nós concluirmos, nós precisamos fazer algumas perguntas que são fundamentais. E a primeira delas é: quando as trombetas de Deus soarem, ou se essas trombetas de Deus soassem hoje, você e eu teríamos colocado a nossa vida nas mãos de Jesus, a nossa única esperança? É bem verdade que Jesus disse que não existe nem o dia e nem a hora. Ele não deixou nem o dia nem a hora quando ele voltará. Ele vem. Deixou os sinais que nos alertam que esse dia está chegando, mas nós não sabemos com precisão em que momento será. Mas sabe, se porventura nós morrermos, a nossa vida já estará decidida diante de Deus. Não haverá uma segunda oportunidade. Não haverá um outro lugar após a morte onde nós vamos poder passar um período lá de purificação. Não. O período que nós temos para aceitar o perdão, nos arrependermos do pecado afligindo o nosso coração, é hoje. E por isso, uma vez que nós não sabemos quanto tempo viveremos nessa terra e nem quanto tempo vai demorar para Cristo voltar, a segurança que nós temos é hoje colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mais uma outra pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é se eu terei, por sincera confissão, pedido perdão pelos meus pecados e feito tudo pelo Espírito Santo para endireitar a minha vida. Sabe, reconhecer que Jesus vai voltar é só uma parte das nossas necessidades. Reconhecer que Jesus intercede por nós junto ao Pai, que nos dá perdão, que nos conforta, que nos entende, que nos dá segurança do cumprimento das promessas, é só uma parte, mas não é tudo. Não basta saber disso, nós precisamos endireitar a nossa vida. Nós precisamos pedir o perdão a Deus, mas fazer jus ao pedido, mudando a nossa vida. É incoerente pensar no arrependimento de um pecado que eu ainda continuo cometendo. Então eu preciso entender que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, entender que a qualquer momento o período da sua vinda vai chegar, e quando esse momento chegar, eu preciso estar, pelo menos, tentando endireitar a minha vida. Quando eu digo pelo menos tentando endireitar a minha vida, é porque nós sempre teremos algumas coisas para melhorar. Mas sabe, a diferença é quando nós reconhecemos que temos que melhorar e buscamos essas diferenças, ou quando nós reconhecemos que temos que melhorar, mas permanecemos do mesmo jeito. Então, eu preciso perguntar a mim mesmo: eu estou sendo sincero em confessar os meus pecados, me arrependendo dos meus erros e mudando a minha vida? E a última pergunta que eu preciso responder ou fazer a mim mesmo é se eu aceitei a Jesus
como sacerdote no santuário celestial. Eu preciso perguntar a mim mesmo, porque como nós vimos, aquele que intercede por nós junto ao Pai não é qualquer outro ser humano que foi levado para lá, mas é o Filho de Deus que viveu entre nós. Não é uma outra pessoa que foi santificada pelos seres humanos. Não foi alguém que um grupo religioso decidiu colocar como intercessor. Não é um líder religioso. Não é uma autoridade religiosa. Mas aquele que intercede por nós junto ao Pai, o único capaz de nos conceder o perdão é Jesus Cristo. E por isso, nós precisamos aceitá-lo também como nosso sumo sacerdote, como aquele que intercede por nós. E eu queria ler um texto de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Filhinhos meus, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Que promessa maravilhosa! Jesus, ele nos chama para vivermos uma vida santificada, uma vida pura, uma vida justa, íntegra, reta. Mas é bem verdade que nessa tentativa de fazer o que é correto, muitas vezes nós cometemos alguns deslizes, quedas, algumas transgressões. Mas, como nós vimos no texto anterior, Jesus ele diz que não devemos pecar. Porém, se nós viermos a pecar, nós devemos imediatamente buscar ao nosso Deus, porque a sua presença está Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e é capaz de nos purificar de toda e qualquer transgressão. Por isso, querida amiga, querido amigo, no estudo de hoje, nós entendemos que no céu há um santuário não construído por mãos humanas, mas um santuário construído por Deus, no qual Jesus Cristo se encontra à presença de Deus, trabalhando hoje como nosso sumo sacerdote. E sabendo disso, nós temos a certeza de que junto ao Pai nós temos alguém que nos entende. Por isso nós devemos confiadamente nos apegar à sua promessa e manter os nossos olhos fixos nele. Precisamos nos lembrar que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, é a segurança para que as promessas sejam cumpridas na nossa vida, promessas de perdão, promessas de esperança e salvação. Jesus Cristo no santuário celestial é a nossa segurança para vencermos e termos poder para vencer o pecado. Ele pagou o preço lá na cruz. E hoje, a presença de Deus no santuário celestial, ele intercede para que nós tenhamos poder e força para vencer o mal também. Ele nos deu a oportunidade de sermos livres do poder do pecado. Mas, ao olharmos para o santuário, nós precisamos nos lembrar que o mesmo Jesus que intercede por nós no santuário celestial, em breve ele virá e voltará para buscar aqueles que aceitaram o perdão dos pecados, aceitaram o sangue de Jesus no altar e afligiram o coração e a alma, buscando perdão, arrependimento e confissão. Por isso, diante do estudo de hoje, eu gostaria de finalizar fazendo um convite a você. E o convite, a pergunta, é se você aceita a Jesus como nosso sacerdote celestial, o nosso sacerdote que ministra hoje no santuário celestial, em favor de mim e em favor de você. Se você aceita a Jesus como seu sumo sacerdote, como o advogado justo que intercede junto ao Pai, eu gostaria de convidar você nesse momento para fecharmos os olhos, para pedirmos uma bênção do nosso Deus e também para dizermos a Ele do nosso compromisso e da nossa entrega. Se puder, feche os olhos. Nosso poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado mais uma vez pelo tema de hoje. Estudamos sobre o santuário celestial e vimos que Jesus no santuário é a segurança que temos para vencer o pecado, para sermos íntegros e retos aqui nessa terra, mas não apenas para aqui, mas ele também nos habilita para sermos capazes, Senhor, de viver contigo durante toda a eternidade. Mas nós entendemos que crer nisto não é suficiente. Nós precisamos daquelas duas condições que eram necessárias para o povo de Israel no passado e para nós hoje também. Nós precisamos aceitar o sangue no altar. Nós precisamos aceitar pela fé o sacrifício de Jesus Cristo. Mas uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Jesus que nos perdoa do pecado, nós precisamos também
afligir a nossa alma, afligir a nossa mente, fazer esse exame de consciência, a fim de reconhecermos aonde falhamos e aonde precisamos melhorar. Portanto, querido Deus, nos conceda forças para que nós não apenas confessemos os nossos pecados, mas para que nós o abandonemos também. E, querido Deus, nós queremos mais uma vez agradecer, porque quando nós oramos, nós temos o Senhor que nos ouve, que nos entende. Nós temos a Jesus Cristo, que ouve as nossas orações e intercede junto ao Senhor também. Ele que viveu como nós, sofreu as tentações que nós sofremos, mas resistiu a todas elas, sendo santo, justo e sem pecado. Por isso, nós temos a segurança de que nós estamos clamando a alguém que ouve as nossas orações, que nos entende, mas que, acima de tudo, tem poder para nos fazer vitoriosos. E por isso, Deus, nós queremos encerrar essa oração, nos colocando em Tuas mãos e pedindo, em nome de Jesus, para que sejamos vencedores hoje e sempre, até o Senhor voltar e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus continue abençoando grandemente você e a sua família, e na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um tema. Que Deus te abençoe, conceda uma boa semana, que Ele enche a sua vida de bênçãos, e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá.